Pessoal, tudo bem? Esse vídeo é a avaliação final da disciplina de Ensino e Administração, ministrada pelo professor Dr. Marcos Brauer, do mestrado em Administração Empresarial da Estácio de Sá. Hoje, vamos abordar o tema Jogos de Negócios. Tema esse muito bem elaborado e muito bem tratado nas faculdades de Gestão e Administração de Empresas pelo Brasil e pelo mundo. Antes de entrarmos nos conceitos de jogos de negócios, vamos falar um pouco da história deles. A origem exata ainda existem controvérsias. Os primeiros usos que se tem notícias dos jogos para educação e desenvolvimento de habilidades teriam ocorrido com os jogos de guerra na China, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, com a simulação da Guerra de Weihai, e na Índia com o jogo Chaturanga. O mais elaborado dentre os primeiros jogos teria sido criado por George Venturini na Alemanha, já agora em 1978. A década de 50 marcou a chegada na América do Norte dos jogos empresariais. Esses jogos permitiam aos participantes, os alunos, os gestores, a desempenhar papéis gerenciais em empresas fictícias. Tais jogos de guerra evoluíram para as versões de jogos empresariais, tendo sido a primeira delas denominada Top Management Decision Simulation, desenvolvida para a American Management Association, aplicado na Universidade de Washington em 1957, se tornando o primeiro jogo para um público estudantil. Essas simulações, antes de 1950, eram feitas em grandes computadores. Já na década de 50, os grandes computadores foram substituídos por microcomputadores, tornando os jogos de negócios mais verossímeis, ágeis e fáceis de operacionalizar. No Brasil, a introdução do uso de jogos de empresas ocorreu na década de 70, intensificando ainda mais na década de 90. Acredita-se à Universidade Federal do Rio Grande do Sul o pioneirismo do uso de jogos de negócios. Um dos destaques aqui no país é a Universidade Federal de Santa Catarina, que em seu curso de pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas tem contribuído muito com o desenvolvimento de diversos jogos de empresas. E hoje existem até simuladores, existem até congressos de simulação que se tratam esses jogos de negócios no Brasil e no mundo. Após a gente conhecer a história e a origem dos jogos de negócios, vamos conceituar através de alguns autores que tratam desse assunto. Como podemos ver aí, Carson, em 1967, define que os jogos de negócios são como um exercício estruturado e sequencial de tomada de decisões em torno do modelo de operação de negócios no qual os participantes assumem o papel de administrar a operação simulada. Tanambi, em 1977, conceitua jogos de negócios como uma sequência de tomada de decisões de um grupo de participantes subdivididos em equipes incumbidos de gerar empresas fictícias. Rocha, em 2003, afirma que o jogo de negócio é como uma simulação do ambiente empresarial, tanto em seus aspectos internos como externos, que permite a avaliação e a análise das possíveis consequências decorrentes de decisões adotadas. Como podemos ver nos slides anteriores, na história e nos conceitos de jogos de negócios, nada mais é que simulações da realidade para os estudantes de gestão e administração. Então, esses métodos de aprendizado são de extrema importância para que os alunos adquiram conhecimento da prática, né? Então agora, no próximo slide, vamos identificar os objetivos gerais e os objetivos principais. E logo em seguida, iremos entender os métodos utilizados para os jogos de negócio. Além dos conceitos de jogos de empresas, que apresentam similaridade entre os autores, é importante abordar seus objetivos fundamentais. Então, Tanambi, em 1977, foca 3 objetivos principais dos jogos de empresas, partindo do seu caráter acadêmico.
treinamento, didática e pesquisa. O objetivo de treinamento relaciona-se com o desenvolvimento de habilidade para a tomada de decisão. O didático, com a transmissão de conhecimentos específicos a partir da prática experimental. O de pesquisa, com a descoberta de soluções para problemas empresariais, da teoria econômica, da teoria administrativa e com o estudo do comportamento individual ou em grupo, em ambientes de pressão, de tempo e incerteza. Então, a gente fazendo um comparativo entre os jogos de negócios e os métodos tradicionais de ensino, que geralmente tem o professor como seu personagem principal, os jogos de negócios, o personagem principal é o grupo de participantes, ou seja, os alunos, provocando com isso uma situação de extraordinária motivação. Ressaltamos ainda 3 objetivos gerais dos jogos de negócios, centrando-se nos benefícios que podem ser extraídos pelas pessoas envolvidas no jogo em função da sua aplicação. A primeira delas é desenvolver as habilidades. Planejar, negociar, liderar, organizar, administrar recursos e tempos, elaborar estratégias. O segundo é ampliar conhecimento, promover através da simulação a integração do conhecimento científico com a vivência na prática empresarial, ampliando assim o conhecimento de todos os participantes. E a última é identificar soluções. Frente aos problemas propostos no jogo de negócios, identificar as soluções mais adequadas, tais elas como estratégias, operação, marketing, finanças e assim por diante. Como podemos ver na figura, o método de jogos de negócios, desenhado por Tanabe em 1977, é dividido em 3 fases. A fase preparatória, que estuda as regras do jogo, analisa os dados passados, desenvolve um plano estratégico. A segunda fase é o ciclo receptivo, né? As equipes tomam decisões, o administrador do jogo apura os resultados, o administrador prepara e distribui as equipes e os relatórios contendo os resultados, e as equipes analisam os resultados e comparam com o planejamento. E a última fase é o encerramento, onde o administrador procede à avaliação do jogo, né, com os comentários de estratégia e revê com os alunos os erros cometidos. Vamos rever todos os tópicos abordados sobre jogos de negócio. Primeiro, a gente tratou da história, da origem dos jogos de negócio, né? A origem foi em 3.000 anos antes de Cristo, através dos jogos de guerra, na China e na Índia. Na década de 50, começou a aparecer na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, na Universidade de Washington, em 1958. Aqui no Brasil, começou a aparecer a partir da década de 70, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e depois se intensificou na década de 90. Depois daí, fomos para os conceitos. Vimos alguns dos principais autores que tratam, que definem os jogos de negócio. E podemos resumir que os jogos de negócio é uma simulação da realidade dentro de uma sala de aula. A gente consegue trazer para dentro da sala de aula a tomada de decisão, o método de aprendizado para que aquele aluno, quando saia da universidade, ele consiga praticar tudo aquilo que ele viu em sala de aula através desse método de jogos de negócio. E o terceiro ponto que vimos foram os objetivos principais e os gerais. E neles podemos destacar o desenvolvimento, né, das habilidades, o aumento do conhecimento, da capacidade. Para melhor fixação, coloquei o slide para vocês visualizarem todos os conceitos que vimos na aula de hoje. Bom, pessoal, nossa aula termina por aqui. Gostaria de agradecer a participação de todos. Na próxima aula, vamos falar sobre estruturação de negócios.
eu preparei um estudo de caso sobre esse assunto, que está no próximo slide. Vocês vão conseguir baixar no QR Code através do celular de vocês. Esse estudo de caso ele fala sobre um gestor de um hotel que precisa definir qual software de reserva ele vai utilizar no hotel. Então, eu preparei algumas questões para serem discutidas e gostaria que vocês trouxessem na próxima aula para assim iniciarmos esse assunto. Muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço.